Dando continuidade ao show de Rádio, TV e Jornalismo Alagoano, na apresentação do Embalo Total da 104,1, eu passo agora a fazer a narrativa da área policial em termos, primeiro, do 10º Batalhão de Polícia Militar, sediado no CISP-2, aqui em Palmeira dos Índios, CISP-2, tudo o que aconteceu nas últimas 48 horas. E assim que a gente findar, a gente já adentra com a área policial, a narrativa de tudo aquilo que aconteceu em todo o nosso estado de Alagoas nas últimas 48 horas, emendando o feriado de Corpus Christi, tá certo? Uma vez que a gente não teve programa ontem de jornalismo, então hoje a gente passa a fazer o mais completo relato aqui no microfone estupendo de audiência da 104,1. Começo destacando o boletim de ocorrência 13.30.157. Dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. A guarnição de Ronda Patrulha 5 de Quebrangulo, em cumprimento à determinação do comando do 10º BPM, estava realizando rondas pela cidade de Quebrangulo, quando avistou o senhor J.L.G.P. que estava conduzindo uma motocicleta sem os retrovisores, equipamento obrigatório. O mesmo realizava ultrapassagens indevidas e aproximava-se perigosamente de outros veículos, impossibilitando a observação de pontos cegos e gerando risco iminente de colisões laterais, gerando assim perigo de dano. Após a abordagem do veículo, foi verificado e constatado que o autor não possuía CNH. Dessa forma, o autor foi conduzido ao GPM, a Guarnição de Polícia Militar de Quebrangulo, devido à falta de conexão com a internet local, para se iniciar os trâmites, os procedimentos devidos. Foram feitas as infrações administrativas cabíveis de conduzir veículos sem possuir CNH, conduzir veículos sem equipamento obrigatório, além da confecção do TCO referente ao artigo 309 do CTB, dirigir veículo automotivo em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Devido à falta de meios, o veículo não pôde ser recolhido, restando a sua liberação após a sua regularização. O veículo foi entregue ao senhor L.C.J. devidamente habilitado. O fato foi registrado às 10 horas e 27 minutos do dia 18 de junho de 2025, última quarta-feira, no centro do município de Quebrangulo, aqui em Alagoas. Obtivemos o BO 13.30.184, perigo para a vida ou saúde de outrem. A guarnição de RP2, pertencente ao 10º BPM, estava em patrulhamento na Avenida Alagoas, bairro São Cristóvão, quando deparou-se com um indivíduo conduzindo o ciclomotor, uma Shinerai 50Q preto, transportando uma criança. De imediato, a AGU procedeu à abordagem e constatou que a criança tinha apenas 4 anos, causando dessa forma perigo direto e iminente à vida ou à saúde de terceiros. Diante da situação, com fulcro no artigo 132 do Código Penal, fora lavrado um TCO em desfavor do condutor responsável pelo veículo. Oportunidade em que a autora assinou o respectivo TCO, que é a responsável, bem como comprometeu-se a comparecer em juízo quando for citada e intimada. Cumpre destacar que foi devidamente confeccionado o AIT de número TE 001-68572. O fato foi registrado às 11 horas e 52 minutos da última quarta-feira, dia 18 de junho, aqui no bairro Jardim Brasil, em Palmeira dos Índios. Esmiuço BO 13.31.99, lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Olha só, a guarnição de Pelópolis Tático Urbano do 10º BPM foi acionada pelo Copom para acompanhar o conselho tutelar em uma ocorrência de violência doméstica em Belém, onde o conselheiro tutelar informou que tinha um cidadão agredindo os familiares e que tinha menores como vítimas. O suposto autor foi localizado, realizada a busca pessoal, sendo que nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Chegando à residência da vítima, a companheira do autor, 46 anos, e sua enteada, 18 anos, relataram que o suposto autor, 49 anos, estava agredindo elas e 2 crianças pequenas com golpes de muleta. Ele tem um lado do corpo com movimentos reduzidos devido a um derrame. Diante disto, elas colocaram as roupas dele em uma sacola na parte de fora da residência e o expulsaram da casa.
Foi perguntado se alguma das vítimas queria atendimento médico. Responderam que não. Mesmo a enteada tendo escoriação pequena na perna esquerda e a esposa tendo uma pequena escoriação no pulso direito. Mediante os fatos apresentados, os envolvidos foram encaminhados à 5ª DRP, localizada no CISP 2, aqui em Palmeira dos Índios. O autor na viatura da PM e as vítimas no veículo do Conselho Tutelar da cidade de Belém. Na delegacia foi confeccionado um APFD, conforme o parágrafo por lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, conforme o parágrafo 1º do artigo 121A, artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro, violência contra a mulher, bem como guia de exame de corpo de delito para as vítimas. O autor ficou preso à disposição da Justiça. Esse fato foi registrado às 12h31 do dia 18 de junho, próxima à prefeitura, Zona Rural do município de Belém. Anuncia o BO 1330-290, perturbação do sossego alheio, a guarnição ou trabalho alheio. A guarnição de RP8, pertencente ao 10º BPM, durante patrulhamento ostensivo na cidade de Minador do Negrão, identificou a presença de uma motocicleta transitando na via pública sem o equipamento obrigatório e em desacordo com as normas de segurança veicular, perturbando o patrulhamento ostensivo realizado pela guarnição no local. Pelo alto volume audível emitido, o condutor circulava sem retrovisores e com escapamento do tipo torbal, produzindo um ruído excessivo e que aproximadamente 100 metros de distância já era perceptível pela guarnição, evidenciando assim a irregularidade prevista na Resolução 624 de 2016 do CONTRAN. Diante da situação, foi realizada a abordagem do veículo e, além das irregularidades, foi constatado que o condutor, identificado como G.S.F. de 19 anos, não possuía habilitação para conduzir motocicletas. Diante das irregularidades, foi lavrado um TCO imputando a G.S.F. a contravenção penal prevista no artigo 42, inciso 3 da Lei de Contravenções Penais pelo crime de perturbação do sossego e subsidiariamente a infração prevista no artigo 162, inciso 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Condução de veículo automotivo por pessoa inabilitada. O veículo ficou retido e foi liberado após a regularização a um condutor habilitado. Esse fato foi registrado às 17h14 do dia 18 de junho na lotérica no centro do município de Minador do Negrão. Pormenoriza o BO 1330295, perturbação do sossego ou trabalho alheio. A guarnição de RP7, pertencente ao 10º BPM, realizava patrulhamento no centro de Igaci, quando deparou-se com um indivíduo em uma motocicleta. No primeiro momento, o que chamou a atenção da guarnição foi o alto som aparentemente produzido pelo escapamento do veículo. Foi feita a abordagem e a busca pessoal. Ao verificar a documentação do condutor e do veículo, foi constatado que o condutor M.S.S. 25 anos, seria inabilitado. Ao realizar a vistoria no veículo, foi comprovado que o som alto ouvido pela guarnição era de fato produzido pelo escapamento da motocicleta, cujo mesmo encontrava-se adulterado, sendo do tipo torbal. Diante do fato e com a concordância do autor, foi confeccionado um TCO por perturbação do trabalho ou sossego ou trabalho alheio, de acordo com o artigo 42 da LCP. Feita a ocorrência, esse fato foi registrado às 17h23 do dia 18 de junho, no centro do município de Igaci, aqui em Alagoas. Digo o BO 1330-300, porte de arma branca. A guarnição de Tático 1, pertencente ao 10º BPM, estava em rondas pela Avenida Vieira de Brito, em Palmeira dos Índios, quando visualizou um senhor aparentemente embriagado, com uma faca na mão direita. De pronto, a guarnição desembarcou e realizou a abordagem. Segundo o senhor S.V.L. afirmou não residir na cidade, que teria vindo à casa de um sobrinho e estava bebendo em um local conhecido como Mercado Público. Afirmou também que estava portando a faca, aproximadamente 12 polegadas, para defesa pessoal.
Com receio de ser assaltado, o cidadão foi conduzido até o CISP-2 da cidade de Palmeira dos Índios, onde foi confeccionado um TCO de acordo com o artigo 19 do decreto 3.688 de 1941, que diz respeito ao porte de arma fora de casa sem licença da autoridade competente. O autor comprometeu-se a comparecer posteriormente em juízo. O fato foi registrado às 17 horas e 34 minutos do dia 18 de junho no Neto Bicicletas São Cristóvão, aqui em Palmeira dos Índios. Dando continuidade à narrativa da área policial das últimas 48 horas, estamos focando agora nos boletins de ocorrência do 10º BPM. Ainda descrevo o BO 13-30-521, dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda, se cassado, o direito de dirigir, gerando perigo de dano. A guarnição RP9 se deslocava em patrulhamento na cidade de Cacimbinhas, quando visualizou 2 indivíduos sem capacete, realizando manobras bruscas, transitando em zigue-zague em uma motocicleta Honda CG Titan de cor vermelha. Logo, a guarnição efetuou a abordagem, nada de ilícito fora encontrado. Porém, o condutor da motocicleta não possuía CNH e, portanto, diante da situação de risco iminente, partindo da condução irregular do veículo, o condutor da motocicleta foi autuado pelo crime previsto no artigo 309 do CTB, que trata da condução de veículos sem possuir CNH, gerando perigo de dano. O fato foi confeccionado, diante deste fato, foi confeccionado um TCO, além dos autos de infração de trânsito. A motocicleta também foi liberada para um condutor devidamente habilitado. E o fato foi registrado às 10 horas e 25 minutos de ontem, dia de Corpus Christi, quinta-feira, próximo ao Hotel Favorita, no centro do município de Cacimbinhas. Preleciona o BO 13-30-538, entregar veículo a pessoa inabilitada. A guarnição RP7 se deslocava em patrulhamento quando visualizou um indivíduo conduzindo a motocicleta Honda CG de cor vermelha sem retrovisores, que são itens de segurança obrigatórios. Logo, diante da situação, foi realizada a abordagem e constatado que o condutor não possuía CNH e que a motocicleta pertencia a outra pessoa. O proprietário do veículo foi chamado ao local e informado que seria lavrado em seu desfavor um TCO, baseado no artigo 310 do CTB, que define como crime permitir, confiar ou entregar veículo automotor a pessoa não habilitada, ficando mesmo responsável de comparecer à justiça quando solicitado. Também foram confeccionados os autos de infração de trânsito. Após os procedimentos cabíveis, o veículo foi entregue ao proprietário habilitado. Esse fato foi registrado às 11 horas e 6 minutos do dia 19 de junho no centro de Igaci. Dou continuidade ao boletim 13-30-541, usuário de entorpecente. A guarnição de RP1 estava em patrulhamento aqui em Palmeira dos Índios quando avistou nas imediações da rua Costa Rego 2 indivíduos em atitude suspeita, que ao perceberem a aproximação da viatura tentaram se evadir. Logo foi realizada a abordagem, foi encontrada em posse de um dos suspeitos 13 pedras de substância análoga ao crack e uma bombinha de substância análoga à maconha, acrescido de 2 cachimbos e uma faca. As partes envolvidas foram conduzidas até o CISP de Palmeira dos Índios, onde a guarnição confeccionou um TCO, embasado no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. O fato foi registrado às 11 horas e 23 minutos do dia 19 de junho, próximo à Loja Americanas, aqui no centro de Palmeira dos Índios. Coloque em tela o BO 13-30-660, crime tráfico. As guarnições de Pelópolis, Tático 1 e 2 do 10º BPM foram acionadas via Copom para verificar uma denúncia de tráfico de drogas em um bar, na Terceira Travessa Antônio Matias, no centro de Palmeira dos Índios. De acordo com informações repassadas pelo denunciante, o dono do bar estaria vendendo drogas. Por ser um local conhecido por intenso comércio e consumo de drogas, as guarnições solicitaram o apoio das guarnições do Tático Rural 1 e 2, assim como também foi solicitado o apoio da guarnição do Canil do 3º BPM. Em seguida, as guarnições se deslocaram até o endereço informado, onde foram encontrados uma quantidade de usuários de drogas e o bar, conforme a denúncia, o bar estava aberto.
O canil fez buscas pelos perímetros e embaixo da pia e do balcão do estabelecimento foram encontradas 126 pedras de crack, aproximadamente 13,3 gramas, acomodadas em 5 pacotes de substância análoga ao crack. Foi realizada a busca pessoal e encontrado com o indivíduo a quantia de R$ 219 em dinheiro trocado. Ao ser questionado sobre a quantia, disse que não sabia precisar o valor. O suspeito, juntamente com o dinheiro, a droga e um celular, foram encaminhados à 5ª DRP, localizada no CISP 2 de Palmeira dos Índios, onde foi confeccionado um auto de prisão em flagrante de delito pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 do caput, artigo 33 caput da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. O autor, de 43 anos, ficou preso à disposição da Justiça. Esse fato foi registrado às 19h24 desta quinta-feira, 19 de junho, nas proximidades da Feira do Peixe, no Mercado Público Centro de Palmeira dos Índios. Adiciono aos acontecidos das últimas 48 horas dos BOs do 10º BPM, que usuário de entorpecente é o boletim número 13.30.691, tá? Estou narrando todas as ocorrências pertencentes ao 10º BPM, Batalhão de Polícia Militar sediado em Palmeira dos Índios. A tipificação agora, usuário de entorpecente, a guarnição do Tático Rural 2, em operação conjunta com o Tático Rural 1 e Tático Urbano, estavam em patrulhamento na Travessa Miguel Monteiro, quando avistou a mulher que estava em frente a um bar já conhecido como um lugar de uso de entorpecentes. A mulher, ela demonstrou um certo nervosismo e tentou entrar imediatamente no estabelecimento, assim como também tentou jogar a bolsa que estava com ela no chão. Configurando fundada suspeita, a guarnição realizou a abordagem e uma busca pessoal na mesma e nos outros indivíduos que estavam no bar. Foi encontrado na bolsa da suspeita um cigarro de maconha pesando 1,2 gramas. Portanto, a suspeita foi conduzida até o CISP de Palmeira dos Índios para a confecção do termo circunstanciado de ocorrência em seu desfavor. A busca pessoal da suspeita foi realizada por uma policial feminina. O fato foi registrado às 20h16 dessa quinta-feira no centro de Palmeira dos Índios. Pormenoriza o BO 13.30.693, usuário de entorpecente, a guarnição do Tático Rural 1 realizava rondas nas proximidades da Feira do Peixe, aqui em Palmeira dos Índios, quando visualizou um indivíduo do sexo masculino em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, ele demonstrou inquietação, acelerando os passos. Diante da fundada suspeita, a guarnição realizou a abordagem em busca pessoal. Durante a revista foi encontrado com o referido indivíduo 2 pedras de crack. Questionado, mesmo declarou de forma espontânea ser usuário de drogas. Diante disso, a guarnição procedeu à elaboração do TCO, com base no artigo 28 da Lei de Drogas. O autor assinou o termo de compromisso de comparecimento ao juízo competente e, em seguida, foi liberado. O fato foi registrado às 20h20 de ontem, 19 de junho do ano 2025, próximo ao Mercado Público, na Feira do Peixe, centro do município de Palmeira dos Índios. E para findar todas as ocorrências em termos de 10º BPM, ao total foram 13 nas últimas 48 horas. Coloco em tela o BO 13.30.741, BO 13.30.741. Entregar veículo a pessoa inabilitada. A guarnição de Ronda Patrulha 3 estava em patrulhamento no centro do município quando visualizou um jovem do sexo masculino aparentando ser de menor idade, no centro do município de Maribondo, tá, pessoal? Ele estava pilotando a motocicleta. Logo foi efetuada a abordagem para averiguação da suposta ilegalidade e foi confirmado que o condutor tinha 16 anos. O jovem informou que seu amigo entregou a motocicleta para que ele fosse até a sua residência na cidade de Anadia. A guarnição então solicitou que o condutor da motocicleta entrasse em contato com o proprietário do veículo. Após a chegada do proprietário e a confirmação de que ele entregou a motocicleta ao menor, a guarnição informou sobre o procedimento a ser realizado. Ou seja, o termo circunstanciado de ocorrência, conforme o artigo 310 do CTB, permitir confiar ou entregar a direção de um veículo automotivo a uma pessoa que não seja habilitada. Foram confeccionados os autos de infração de trânsito e logo após o veículo foi liberado para um condutor devidamente habilitado.
Esse fato foi registrado às 22 horas e 35 minutos de ontem, 19 de junho do ano em curso, próximo ao posto de combustível no centro do município de Maribondo. E agora já quero colocar aqui em seguida a área policial do nosso estado de Alagoas. Acabei de narrar os BOs, os boletins de ocorrência do 10º BPM. Agora a área policial em termos de todo o nosso estado de Alagoas, também já informando que é o relato das últimas 48 horas. Começo esmiuçando que jovem é preso no aeroporto de Alagoas ao tentar embarcar com arma de fogo. Um jovem de 19 anos foi detido na madrugada já de hoje, tá? Sexta-feira, 20 de junho, no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Rio Largo, região metropolitana de Maceió, após ser flagrado tentando embarcar com um revólver calibre 22 em sua mochila. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do nosso estado através da Delegacia de Proteção ao Turista, DPTUR, em parceria com a Polícia Federal. A arma, que continha 5 estojos deflagrados ainda no tambor, foi detectada durante a passagem do jovem pelo raio-x do setor de segurança do aeroporto. Funcionários responsáveis pela segurança acionaram a Polícia Militar, que deu suporte à ação. Informo que Polícia Civil reforça a segurança durante festas juninas e ações de prevenção a crimes. A Polícia Civil, através da Operação Policial Litorânea Integrada, OPLIT, está intensificando o policiamento nas áreas dos eventos juninos, com reforço no efetivo para garantir a segurança dos frequentadores. A ação tem como foco o combate a crimes, roubos, furtos e extorsões praticadas por flanelinhas irregulares. Além do patrulhamento reforçado, os cidadãos contam com canais disponíveis para o registro de ocorrências, como o boletim de ocorrência na base da OPLIT e a central de flagrantes. O objetivo é coibir práticas criminosas e oferecer mais tranquilidade aos participantes das festas. Notifico que bandido invade casa para matar homem e deixa rastro de destruição. Militares do 3º BPM foram acionados na madrugada de ontem, quinta-feira, 19 de junho, após um bando armado invadir uma residência no bairro São Luís, em Arapiraca, possivelmente para executar o proprietário da casa. A polícia foi acionada por uma vizinha do casal que teria percebido a movimentação estranha no imóvel. Os suspeitos deixaram um verdadeiro rastro de destruição na casa, quebrando móveis e revirando objetos pessoais da família. Narro que viatura da PM colide contra poste às margens da BR-316. Uma viatura da Polícia Militar de Alagoas colidiu na manhã de ontem, quinta-feira, 19 de junho, contra um poste de iluminação pública localizado às margens da rodovia BR-316, no acesso ao município de Maribondo, no sentido aqui Palmeira dos Índios. Com o impacto, parte da fiação elétrica ficou caída sobre o veículo, que teve a frente bastante danificada. A situação exigiu atenção redobrada por parte das equipes que foram ao local para evitar novos riscos. Até o momento não há informações confirmadas sobre feridos nem detalhes sobre o que teria provocado o acidente. A região registrava chuvas no momento da ocorrência, o que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo. E claro, esse veículo pertence ao 10º BPM aqui, sediado em Palmeira dos Índios. Anuncio que acidente entre carro e moto deixa um ferido na L115 em Arapiraca. Outro acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta foi registrado em um trecho da rodovia L115 entre os bairros Planalto e Bom Sucesso, em Arapiraca, aqui no nosso agreste. De acordo com informações repassadas por testemunhas que passavam pelo local, a colisão causou ferimentos em pelo menos uma pessoa. Não temos confirmação oficial sobre o total de envolvidos nem detalhes sobre o estado de saúde das vítimas. Porém, imagens compartilhadas por moradores nas redes sociais mostram que a batida aconteceu nas proximidades de um cruzamento, ponto que costuma concentrar um tráfego intenso durante a noite. Entre linhas, eu destaco que polícia é acionada após dependente químico ameaçar a mãe com facão. Uma mulher acionou a PM após ser ameaçada pelo próprio filho, que estaria sob efeito de drogas, na rua Antônio Leandro, bairro Cacimbas, em Arapiraca. De acordo com informações apuradas, a ocorrência foi atendida pela guarnição motorizada RP2, pertencente ao 3º BPM, que foi acionada via Copom para averiguar uma denúncia de ameaça.
Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos pelo solicitante, que relatou que seu filho, morador do bairro Manuel Teles e usuário de drogas, tinha ido até a sua residência portando um facão. De forma agressiva, ele exigia dinheiro para comprar entorpecentes e chegou a ameaçar a própria mãe e outros familiares. Exalto que a advogada alagoana é presa em aeroporto de Aracaju acusada de aplicar golpes. Uma advogada natural de Alagoas foi presa no aeroporto internacional Santa Maria em Aracaju. A operadora do direito é suspeita de envolvimento em crimes de estelionato e estaria usando o nome do Poder Judiciário sergipano para aplicar golpes, inclusive em território alagoano. Abre aspas, com a constatação do indício de crime, a prisão preventiva da advogada foi solicitada à justiça, sendo o pedido acatado e o mandado cumprido no aeroporto no momento em que ela tentava se deslocar, citou o delegado Dr. Helder Sanches, que coordenou essa ação. A investigação minuciosa mostrou que, além dos prejuízos causados aos alvos durante as ações de estelionato, a advogada também utilizava de modo indevido o nome do Poder Judiciário de Sergipe. O trabalho investigativo segue para apurar maiores detalhes desse caso. Propago que tráfico na Rota de Milagres. PM prende 4 e apreende drogas, pistola e munições. As forças de segurança intensificaram as ações de criminalidade na região norte de Alagoas. Apenas essa semana, 2 operações foram deflagradas na região conhecida como Rota de Milagres. Em uma delas, um criminoso apontado como liderança do Comando Vermelho no estado, ele foi morto por policiais juntamente com seu segurança. E em mais outra ação, agora no povoado Bitingui, em Japaratinga, militares do 6º BPM prenderam 4 homens acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. 3 deles foram flagrados com vários ilícitos dentro de um CrossFox de cor prata. E o 4º foi detido após ser apontado pelos comparsas. Também é da Polícia Militar a informação que com o bando foram apreendidos uma pistola 40, 19 munições, celulares, embalagens plásticas para drogas, 2 carregadores de pistola, 760 gramas de maconha, 2 balanças de precisão, pedras de crack, além de 153 comprimidos de êxtase. Trago à tona que caminhão cai em ribanceira em trecho da BR-104. 2 pessoas foram socorridas e encaminhadas a unidades hospitalares após um caminhão cair a ribanceira em um trecho da BR-104 no município de Branquinha, zona da Mata de Alagoas. O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado por volta do meio-dia para socorrer as vítimas presas às ferragens e deslocou 10 militares para atender essa ocorrência. Inicialmente, o acidente tinha sido registrado como colisão entre 2 caminhões. Contudo, testemunhas relataram que apenas um caminhão caiu em uma declive após o motorista perder o controle na curva. Não se sabe se o veículo apresentou alguma falha mecânica. 2 pessoas, o motorista e o ajudante, foram levados para receber o atendimento. E colocando um ponto final em tudo aquilo que aconteceu no cenário criminoso no nosso estado de Alagoas, nos acidentes, nos homicídios, eu coloco em tela que taxista é encontrado em veículo carbonizado após ser contratado para a corrida. Um taxista foi encontrado morto próximo ao seu veículo, carbonizado completamente, na manhã de ontem, quinta-feira, dedicada ao Corpo de Deus, nas proximidades da usina Guaxuma, em Coruripe, região sul do nosso estado. A vítima é natural de São Sebastião, aqui do nosso agreste, e foi identificada como Francisco Flávio da Silva, conhecido como Nego de Diva. A PM isolou a área para o trabalho da perícia, onde a mesma irá determinar a causa mortis. Informações extraoficiais deram conta que a vítima foi contratada em São Sebastião, cidade onde residia, que transportava 2 mulheres na última quarta-feira, no dia 18 de junho, e desde então desapareceu. Não temos nenhuma confirmação se esse contrato está relacionado à morte da vítima. Dessa maneira a gente coloca um ponto final, tá certo? Em todo o cenário criminoso do nosso estado de Alagoas, últimas 48 horas, bem como todos os relatos dos boletins de ocorrência pertinente às últimas 48 horas ao 10º BPM, sediado aqui no CISP 2, na Princesinha do Sertão. Falou a advogada e radialista Aline Canuto.